Namaskar! Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus Rocha e vou falar com vocês. Vamos conversar, porque eu quero que vocês coloquem nos comentários as percepções que vocês tiverem sobre o assunto que eu vou falar com vocês aqui hoje, que é sobre o ronco. Roncar. Sabe quando a gente está ali lindamente dormindo, bem gostosinho, e de repente você ou a pessoa que está do seu lado começa a roncar? O roncar nada mais é do que na leitura psicossomática, uma das leituras, né? A leitura é nessa região do nosso corpo. Ela começa a receber um acúmulo vibracional energético. O que que é esse acúmulo vibracional energético? É o padrão, é um padrão, é algo que se repete, que fica guardado nessa região do meu corpo. Mas ela fica exatamente nessa região das cordas vocais, dessa traqueia, desse espaço laringe, né, aqui, nesse espaço do nosso corpo, que é justamente atrás da glândula tireoide, que é bem no espaço do quinto chakra. Vishuddha chakra é o chakra laríngeo. Esse chakra, eu sempre falo, ele é o chakra que está conectado ao tempo e ao espaço. Por quê? Qual é o elemento energético desse chakra? É o éter. Igual tem terra, fogo, água e ar, né, que a gente fala muito sobre isso, inclusive está conectado ao aspecto astrológico. O éter é um elemento que não tem mais aquele aspecto tridimensional, né? Porque terra, fogo, o fogo também, apesar de ser plasma, ele é percebido muito no nosso campo tridimensional. Nossos órgãos dos sentidos conseguem sentir o calor, a textura, o volume, enfim, daqueles elementos, né? Mesmo sabendo que cada um está em um estado físico, enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Mas o quinto chakra, ele vai falar sobre o éter, que é o tempo. O fator tempo e também o espaço. Por quê? Se eu estou no Brasil, se eu estou na América, qualquer outro lugar, tem uma diferença no meu corpo. E não somente pelo aspecto geográfico, mas pelo aspecto cultural, pelo aspecto econômico e por aí vai. E eu vou sentir as vibrações daquele lugar. Inclusive, um grande parênteses aqui: quando nós queremos uma grande mudança em nossas vidas, um dos principais pontos para se fazer isso é a mudança de hábitos, que pode ser potencializada com a ideia de viagens, de mudanças de lugares. Por quê? Porque nós estamos interferindo diretamente no nosso aspecto éter, que é o quinto chakra. Por que que eu falei tudo isso? Porque o ronco na psicossomática, ele representa uma pessoa que não consegue se expressar sem medo. Deixa eu explicar essa questão do medo, porque a gente pensa que o medo é uma coisa de pânico, eu não vou conseguir movimentar, não vou conseguir sair, não vou conseguir fazer aquilo que eu tenho vontade. O medo, ele não é literalmente isso. O medo é, por exemplo, olha só que exemplo interessante que inclusive tem a ver. Teve uma fase da minha vida que eu ronquei. E quando eu estava nesse processo do roncar, eu fui logo querer estudar o que que significava o ronco. Foi quando eu compreendi isso que eu vou falar para vocês. Eu tinha medo de me posicionar. Por exemplo, ei, Matheus, tudo bem? Joia, eu quero que você faça isso para mim, só que é nessa condição. Que para mim, por exemplo, era muito inviável essas novas condições pedidas, solicitadas, não era nenhuma imposição pela pessoa. E eu, às vezes, tinha dificuldade em falar não. Ou falar, não, meu valor não é esse. Não estou nem falando de questão física. Estou falando, às vezes, de questões emocionais, os meus valores pessoais, as questões que, inclusive, sabe quando você vai montar uma empresa, você tem que ter os valores, missão? É mais ou menos isso. Isso manifesta no quinto chakra. E quando você, por exemplo, tem dificuldade em se expressar e falar assim, não, isso pra mim não é legal, isso pra mim é... agora nesse jeito não funciona, funciona de outra forma. Pra você funciona? Não, então tudo bem. Em outro momento a gente pode fechar essa parceria ou esse trabalho, esse negócio, enfim, qualquer coisa que seja. Até mesmo em relacionamentos. Eu posso estar em um relacionamento em que ele, entre aspas, fere a minha rotina, os meus valores, a minha missão, entende? E quando eu aceito, eu estou tendo dificuldade em me expressar. A garganta, de um modo geral, ela vai somatizar de diversas formas, porque tudo muito, muito sutil.
Às vezes, no caso do ronco, ele está falando não somente sobre você não se posicionar, está falando sobre uma emoção que você guarda e fica ressentido por ela. Então, às vezes, é num aspecto desse que eu estou dando o exemplo, que a pessoa vai te entregar uma situação e você vai passar por cima de todos os seus valores e você não consegue, então, falar o seu corpo, como ele não, como sua voz, como a sua expressão, a sua comunicação fala o que você não está conseguindo se expressar, o seu corpo vai falar na forma de áudio, expulsando as pessoas ao seu redor. Eu não sei como é pra vocês, mas pra mim, dormir ao lado de uma pessoa que ronca é um pouco incômodo. Eu aceito, tá tudo bem, mas eu vou dormir um pouco pior. Faz sentido pra vocês? Ou seja, assim como o mau hálito, assim como o mau cheiro, ele pode ser um fator energético de você buscar solitude. Você está precisando de ficar sozinho, sozinha, se organizar, finalizar, encerrar. Aprender a se comunicar, no caso. E quando você aprende a se comunicar, repara que você vai parar de roncar. É claro que aqui eu estou falando de uma visão psicossomática, de uma visão energética. E eu, Mateus, além do profissional que vocês veem aqui, eu acredito. Eu acredito que o meu campo ele está aberto, vulnerável a uma frequência vibracional. E o meu corpo vai entender a forma que eu preciso que ele precisa se comunicar comigo. Porque nós somos vários corpos, né? Nós temos o duplo etérico, o corpo sutil, nós temos vários corpos sutis, né? O corpo búdico, áurico. Os nossos processos energéticos, eles podem se manifestar em diversos corpos. Nesse caso, está manifestando no corpo físico. Os meus aspectos sutis estão sendo direcionados, vão ser direcionados para o campo físico. Porque muitas vezes é ali que a gente para ouvir. Uma coisa muito importante, uma vez eu escutei há muitos anos atrás uma psicóloga nas redes sociais comentando o seguinte: se cai uma pedra no seu pé, a primeira vez que cai, tudo bem. Você fala assim, nossa, que situação, hein? Se cai a segunda vez e você permite que caia a terceira, já não é um acaso. Você que permitiu. E aqui eu não estou falando de culpa, a ideia nunca é culpa. A ideia é você não se posicionar, não se colocar no lugar que de fato para você vai fazer diferença. Faz sentido para vocês? E é nesse ponto que é a mudança. O yoga terapia fala sobre mudar. Fala sobre mudança. Se você não muda, as coisas não se transformam. Quando o Einstein comenta, né, tem uma frase dele muito legal que não é literalmente assim, mas a essência é essa. Se você quer ter uma meta, um resultado diferente, você precisa de fazer o meio diferente. Para você ter resultados diferentes, você tem que fazer diferente. Eu não posso repetir tudo igual. Se eu repetir tudo igual, eu estou na mesma frequência de onda, ou seja, no medo de me expressar, no medo de ser rejeitado. Se eu consigo mudar o medo de ser rejeitado, como que faz isso, Matheus? Dentro do yoga terapia, que é a linha que eu sigo, nos movimentos nós vamos estimular frequências vibracionais que estão em falta ou em excesso, pelo fator equilíbrio. Faz sentido para vocês essa expressão? Isso que eu falei agora faz sentido para vocês? Repetindo, porque isso é a essência do yoga terapia. E é a diferença entre a linha, o meu diferencial, porque eu trago outras linhas de conhecimento que eu aprendi que fazem toda a diferença. Eu tenho minha origem 100% no yoga, mas eu acabei trazendo o reiki, as câmaras arcturianas, outras técnicas como o próprio Ayurveda para trabalhar justamente nesse campo da transformação. E aí, então, repetindo a frase, o yoga terapia, ele é a mudança de padrões de comportamento para você entrar numa outra esfera de frequência. Então, frequência. O que que é frequência? Qual é a frequência que você vai à casa da sua mãe? De 2 em 2 dias. De 2 em 2 dias. Consegue perceber que é uma onda? Eu vou de uma em uma hora. Eu vou uma vez por ano. Estou dando um exemplo muito simples, muito bobo e amador, mas a ideia é perceber que as ondas vibracionais, as moléculas, o átomo que está dentro de mim, ele vai vibrar de uma forma. E essa vibração, ela vai gerar matéria. E essa vibração que gera matéria, ela começa no meu processo mental. Aí tem outras coisas que eu utilizo dentro dessa minha metodologia.
que são, por exemplo, os princípios herméticos. Mentalismo é um deles. O que você pensa vai virar matéria. Tudo que está aqui como matéria teve antes um processo mental, teve um processo emocional, que são os campos que o yoga trabalha. E o ronco ele vai falar sobre isso, porque o ronco ele é uma forma matéria, que no caso é o som, mas que ele também tem uma forma ali física. Ele vai ter então uma forma física para manifestar, porque muitas vezes você não vai perceber o medo de se expressar simplesmente na frequência sutil. É verdade ou não é? Deixa eu só colocar o carregador. O nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles vão formar quem somos nós. Se eu penso de uma maneira X, se eu tenho uma mentalidade X, eu tenho a mentalidade, a minha formação, o lugar que eu vivo, eu não estou falando de éter, eu fui criado em uma sociedade dentro do Brasil, ó, dentro do Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. É igual ser criado no Brasil, no estado Sudeste, na região Sudeste, no estado de São Paulo, capital. É diferente. A mentalidade de um paulista criado, nascido e criado é diferente, de bairros já é diferente, imagina de uma cidade para outra. Então, a cidade de Minas Gerais, ó, a capital de Minas Gerais, gente, parece que é um, enfim, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, eu costumo brincar que é uma roça grande. É uma mentalidade de um povo que está aqui. E tá tudo bem, não é um problema. Ah, não é. Se você se completa nesse lugar, você vai fazer questão de ficar aqui e continuar aqui. Não tô falando que você tem que sair do lugar para você conseguir sua independência energética, que seja. É sobre mudar sua mentalidade. Você pode viver onde quer que seja, desde que você pode ter a mentalidade que você quiser e viver no lugar que você quiser. Quantas vezes a gente já não percebe uma pessoa completamente diferente ao espaço que ela mora? A gente chama, às vezes, aqui em Minas Gerais, a gente fala que é uma pessoa, enfim, uma pessoa diferente, pessoa diferentona. Olha lá, diferentão. Eu, por exemplo, se eu sair desse jeito aqui na rua, você acha que eu vou atrair olhares? Porque eu estou com uma veste, uma forma de manifestação cultural diferente da que eu estou inserido. Os meus gostos, a forma como eu vou me expressar. Agora, imagina só o meu exemplo. Eu amo estar desse jeito, eu me sinto feliz, e é verdade isso. Eu amo isso. Agora, se eu começar a não me expressar dessa forma, porque o meu vizinho me chamou de bruxo, sei lá o que mais, e aí eu quero ser pertencente, e eu acabo não sendo, eu vou roncar. Porque eu quero espantar essas pessoas da minha vida. Eu não quero que elas estejam ao meu lado. Eu não quero ter essa pessoa na minha cama. Entendeu? Na minha maior intimidade. Quando eu durmo, é a minha maior vulnerabilidade em questão do corpo físico. Então ali é o lugar que eu não quero aquela pessoa ao meu redor. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? O ronco, ele fala sobre isso. Quando você muda esse comportamento e você pode estar em qualquer lugar. Eu uso essa roupa, eu uso essa vestimenta em qualquer lugar, desde que eu queira. É lógico que eu também não vou agredir nenhuma pessoa, né? Eu não vou entrar dessa forma, por exemplo, em um espaço onde aquilo ali. Entende? Eu simplesmente não frequento, porque não faz sentido para mim. E tá tudo bem, porque é a forma como eu me expressei, como eu decidi me expressar. Se eu começar a engolir sapos, aí eu vou ter essas questões. Dentro do yoga terapia, nós temos uma respiração que é muito importante. Então, essa é a parte 2 do vídeo. Nós temos uma respiração que é muito boa para auxiliar no processo físico de dentro para fora, físico e vai mudar, vai ajudar a mudar o meu campo energético. Lembra que eu falei do quadril, quando o quadril fica guardando emoções e ele vai ficando rígido? Essa é uma forma do seu corpo manifestar, mostrar, falar, olha, Matheus, aquilo ali não tá legal. Consegue perceber? Então vamos dançar? Quando eu danço, eu consigo liberar o quadril. E aí, olha só que interessante, quando você movimenta, você realmente começa a se expressar. Você acha que é fácil para uma pessoa ficar fazendo isso aqui, por exemplo, numa aula de dança? Tem gente que vai ficar com vergonha. Vergonha, não vou me expressar. Eu posso roncar à noite. Gente, não é só roncar, é uma série de coisas. Eu posso ter ficado com raiva da situação, tem leituras sutis, tem um bruxismo, então eu fiquei com raiva por eu não ter conseguido ter feito o que eu gostaria, então eu vou ficar com o bruxismo. Você consegue perceber que tudo pode ser, inclusive,
um complexo, eu tenho bruxismo, eu ronco. Isso tudo é leitura energética de às vezes uma mesma forma, a mesma situação. Causou bruxismo, causou ronco, causou dores na cervical, causou nódulos na tireoide, por aí vai. Por isso que é importante conversar diretamente, no caso comigo, né, que é quem está aqui, mas pode ser algum profissional que compreenda sobre, e você vai fazer essa leitura individual. E aí você vai conseguir perceber uma série de coisas que podem mudar com um comportamento. Eu vou ensinar uma respiração. É uma respiração chamada de Ujjayi. Ela é a respiração muito usada na linha do Ashtanga. A linha do Ashtanga, por exemplo, eles fazem as práticas com essa técnica respiratória. Por quê? Porque essa respiração, ela umidifica, ela faz com que o ar entre no seu organismo de uma maneira mais aquecida e acolhedora. Como que é feita essa respiração? Visualiza que o meu é traqueia, né? Aqui, como é que é o nome desse cano? Traqueia, né? Não é, enfim, essa região aqui. Nós vamos imaginar que ela é isso daqui. A gente vai diminuir o fluxo. Você vai diminuir o tamanho. Então imagina que ela esteja nesse tamanho. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou diminuir eu vou fazer a respiração desse jeito. Vou mostrar pela boca, mas é feito pelo nariz. Até ressecou, porque não é para ressecar. Por isso a gente faz a respiração devagar. Ela vai ser feita assim. Eu vou diminuir o meu fluxo de ar. É exatamente isso aqui, ó. Agora, eu tô falando com menos ar. Eu tô apertando a minha garganta. Eu tô sussurrando. É isso que vocês vão fazer, só que sem falar, respirando apenas. E pelo nariz. Eu vou mostrar pela boca, porque se eu fizer pelo nariz não vai dar o barulho. Eu quero que vocês observem. Talvez não dê o barulho porque pode isolar o som, mas enfim, vamos lá. Agora eu vou soltar. Consegue perceber que o meu tempo de respiração aumentou? Ao invés de eu inspirar assim, como é normal para todo mundo dia a dia, tô exagerando, tá? A gente vai respirar agora mais devagar. Agora eu vou soltar. Conseguem perceber que o tempo aumentou? E eu vou utilizar os meus músculos da garganta, os músculos, as cordas vocais, para executar essa respiração. E quando eu faço isso, eu fortaleço a musculatura dessa região. É uma técnica respiratória que vai fazer uma limpeza de muco, vai inclusive queimar as energias que ficam guardadas nesse lugar. Ela consegue consumir a energia que fica guardada, literalmente, né? A gordurinha, a energia que fica guardada, armazenada ali. Então, essa respiração, ela ajuda a fazer um movimento interno. É o movimento energético, só que físico. Então, a gente vai fazer essa técnica respiratória. Como ela é feita? Com a boca fechada. A mesma coisa, só que eu mostrei pela boca aberta que dá pra ouvir, provavelmente. Eu não sei se o áudio cortou, mas eu faço um barulhinho como se eu estivesse ronronando, ronronando, igual um gatinho. Só que eu tô fazendo com a boca, com a minha respiração. Eu tô sussurrando, sussurrando. Sabe aqueles vídeos de ASMR? A pessoa fala devagarzinho. Ela tá pressionando a garganta dela e então o movimento do ar fica mais lento. Ela não inspira um volume de ar muito grande num tempo muito, entende? Então, é sobre isso. Essa é a respiração Ujjayi. É uma respiração que vai auxiliar ao movimento energético também. Você está estimulando a energia fluir pelo seu corpo, principalmente pelo quinto chakra. Para mim, é uma das respirações mais indicadas para você trabalhar dentro desse processo de equilíbrio do seu quinto chakra, da sua expressão. Lembrando mais uma vez.
Se eu fizesse um vídeo editado, eu colocaria um asterisco enorme aqui falando assim: atenção, essa respiração é uma respiração que vai movimentar a sua energia. Ela não é somente física, não é somente físico, né? Então, gente, para as pessoas que roncam, né, ou que já percebem sinais que o ronco pode estar chegando, ou você percebe sinais de que você não consegue se expressar, comunicar da forma como gostaria, independente de ser o ronco, pode ser pelas questões da tireoide, pode ser pelos excessos de dor de garganta. Ah, eu tenho dor de garganta todo mês. Gente, isso é um padrão que se repete. Não é só uma bactéria que está chegando no seu corpo. Ela só consegue se manifestar porque a sua imunidade abriu espaço para que ela entrasse ali. Literalmente não é só essa respiração que vai te ajudar, porque ele tem outros aspectos, né? Tem a imunidade em si, que está ligada ao cardíaco, à glândula timo. Então, consegue perceber que as conexões são muito maiores? Por isso é importante um profissional te auxiliando, porque não é só repetir o movimento. O movimento por si só, muitas vezes, ele não vai te trazer o que você quer. Porque é preciso trabalhar a consciência. É a expansão da consciência que faz com que o seu campo mude. Eu falo isso porque até comigo, eu que trabalho com isso, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Às vezes eu vejo um movimento e falo, é esse aí que eu estou precisando. Mas eu sei que não é somente aquele. É um grupo de movimentos, um que vai trabalhar o quinto, um que vai trabalhar o quarto, outro que vai trabalhar o primeiro, e eu vou trabalhando as reprogramações, vou trabalhando uma série de coisas que é justamente a minha metodologia. Então fica aí a dica para vocês. Se vocês quiserem que a gente continue esses assuntos e essa forma de explicar, comenta aqui, vai ser muito importante para mim. Já envia esse vídeo para as pessoas que podem precisar. E Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Namaskar.